Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos continuar o nosso estudo deste livro escrito por Lucas, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Nós vamos continuar hoje a estudar a conversão do Saulo, também conhecido como apóstolo Paulo. Se você não tem essa Bíblia que a gente lê juntos, eu vou encomendar mais daqui uns dias para dar para quem não tem, para que todos nós venhamos nos entender melhor. Porque honestamente, gente, não melhorou depois que a gente conseguiu essa Bíblia para todos? Quem lembra quando não tinha essa Bíblia ainda? Quem lembra? Cada um tinha uma versão, a minha era diferente. Aí, estava até conversando com vocês mais cedo. Então, se você não tem essa daqui, que a gente pediu para você deixar só para o culto, em breve a gente vai encomendar mais, e aí a gente distribui para vocês. Irmãos, antes da gente ler o texto e orar, eu quero apenas relembrar o que falamos semana passada. Iniciamos semana passada o capítulo 9, e nós estudamos a conversão de Saulo. E foi bem interessante, não sei se vocês lembram, mas Saulo saiu de Jerusalém rumo a Damasco com cartas, com um mandado de busca para prender os cristãos que ele encontrasse ali em Damasco, na capital da Síria. E quando ele estava chegando na cidade, Cristo apareceu para ele. Ele não teve uma visão, Cristo apareceu, literalmente. Cristo ressurreto, glorificado. E uma das características do corpo glorificado de Cristo é a luz. E essa luz foi tão forte que Saulo caiu, primeiramente, ficou tonto e caiu, e ficou 3 dias sem enxergar nada, ficou cego. E naquele encontro, Jesus falou: você está me perseguindo. A gente aprendeu muitas coisas. E aí, no finalzinho, a gente viu que Jesus falou assim: entra na cidade. Você saiu de casa para ir para Damasco, não foi? Então, você vai para Damasco, entra na cidade. E ali vai ser dito o que você deve fazer. A gente parou ali na semana passada. A pregação completa está lá no YouTube, para você assistir depois. E hoje, irmãos, a gente vai estudar as provas da conversão de Saulo. O que garante que ele não teve uma alucinação? O que garante que o que aconteceu em Damasco não foi coisa da cabeça dele? O que é que prova? A gente vai ver hoje as provas da conversão de Saulo. Porque o verdadeiro convertido, ele dá provas da sua conversão. A gente vai ver as de Saulo, e no final a gente vai estudar e trazer isso para a nossa vida, para a gente ver se a nossa conversão ela é genuína. Se de fato somos crentes, se de fato somos salvos. E a única coisa que eu peço aos irmãos agora é atenção, que vocês não se distraiam, que vocês não fiquem perdidos com a mente de vocês por aí, mas que você esteja 100% aqui conosco. Vamos ler o texto, depois a gente ora e a gente estuda o texto. Atos 9, a gente vai ler hoje do 10 ao 19. Atos 9, versículo 10. O texto diz: E havia certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em visão:
Ananias, e ele respondeu: eis-me, Senhor, ou eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te, vá à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que está orando. E viu em uma visão que entrava um homem chamado Ananias, e lhe impunha a mão para que recobrasse a visão. Então Ananias respondeu: Senhor, soube por muitos acerca desse homem, de quantos males tem causado a teus santos em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender tantos quanto invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: segue o teu caminho, pois é para mim vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, pois lhe mostrarei quão grandes coisas deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias seguiu o seu caminho e entrou na casa. E, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor, a saber, Jesus, que te apareceu no caminho quando vinhas, enviou-me para que recobres a visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e logo em seguida recobrou a visão, e levantou-se e foi batizado. E, depois de ser alimentado, teve as forças restauradas. Então Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nós lemos o texto e agora precisamos da Tua misericórdia, da Tua iluminação para compreendermos o que lemos e para aplicarmos na nossa vida. Senhor, a gente não está orando por um costume de orar depois da leitura, a gente está orando por uma necessidade. A gente não confia na nossa capacidade de raciocínio, a gente não confia na nossa interpretação de texto, a gente não confia na gente, a gente confia no Espírito Santo para nos iluminar. Então ajuda, Pai, ajuda. Eu te peço em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ver os versículos que lemos e vamos estudá-lo. Vamos lá no verso 10 de novo. Só a primeira parte do verso 10. E havia certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. Pare um minutinho e olhe para mim. Algumas observações sobre Ananias. Primeiro, eu sei que já tem pessoas que estão meio confusas. Não é o marido de Safira. Não é o Ananias do Ananias e Safira de Atos 5. Talvez você pensou, pastor, então esse negócio de reencarnação existe? Porque tinha morrido no 5, agora voltou. Não é o mesmo. Tá? Porque lá é outro. Uma outra observação sobre Ananias que a gente viu aqui é que ele era um discípulo de Jesus. Um discípulo, um homem sério, comprometido com Cristo e com o Evangelho. Uma outra informação que não está aqui, mas eu não sei se vocês se lembram, na semana passada eu disse que esse mesmo relato de Atos 9, ele aparece em Atos 22 e em Atos 26, se eu não me engano. Então lá no mesmo relato, só que em Atos 22, tem duas informações importantes sobre o Ananias. Primeiro, que ele era temente a Deus, um homem zeloso pela lei, temente a Deus, e ele tinha bom testemunho diante dos demais homens. Este é o Ananias. E eu quero só reforçar o que eu acabei de dizer. Ele era temente a Deus, e ele dava bom testemunho diante das demais pessoas. Por que isso é importante? Eu fiz uma anotação aqui, eu queria compartilhar com você. Essas características, temor a Deus e bom testemunho diante dos outros, elas eram muito importantes porque Jesus escolheu Ananias para uma missão muito importante, que era falar com Saulo, e já a gente vai entender a importância de Saulo,
E não apenas falar com Saulo, falar de Saulo para os outros discípulos. Nós devemos lembrar que Saulo saiu de Jerusalém com um objetivo: matar os cristãos. Então não podia ser qualquer homem, porque se fosse um homem com caráter duvidoso, quando ele chegasse lá diante dos demais discípulos junto com Saulo, alguém poderia pensar: quem garante que ele não é um comparsa de Saulo? Quem garante que ele não está enganando a gente? Quem garante que essa visão que ele disse que teve não é coisa da cabeça dele? Então é importante que o Ananias já tinha um bom testemunho diante das pessoas, ele não tinha um caráter duvidoso. Seguindo aqui, nós vamos ler o restante do 10 até o 12, e a gente vai ver Deus dando uma missão a Ananias. Vamos continuar. E o Senhor lhe disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me, ou eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: levanta-te, vá à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que está orando, e viu uma visão que entrava um homem chamado Ananias, e lhe impunha a mão para recobrar a visão. Veja bem, irmãos, olhe para mim. Então, o Senhor dá uma missão para esse Ananias. Algumas observações importantes. O Senhor dá essa missão através de uma visão. Naquela altura, Deus ainda falava com os homens através de visões, através de sonhos, através de revelações particulares. Naquela época. Hoje não mais. Então, se você está esperando ter uma visão de Deus como Ananias teve, você está correndo inclusive perigo de confundir a voz da sua cabeça com a voz de Deus, porque hoje Deus fala através desse livro que está nas suas mãos, a Bíblia. Naquela altura, os livros do Novo Testamento não haviam sido todos escritos. O que nós chamamos de cânon, que é o conjunto de livros que compõem a Bíblia, ainda não havia sido fechado. Então Deus ainda estava falando desta forma particular. Então não leia isso como se hoje Deus fosse aparecer para você, como apareceu para Ananias. Essa é a primeira observação. Deus deu a missão. De modo geral, qual foi a missão? Vai encontrar Saulo. Vá falar com Saulo. A missão foi essa. Só que Deus ele é tão perfeito que a gente leu que Deus deu a localização de Saulo. Qual foi a localização? Ele vai estar na casa de Judas, e esta casa fica na rua Direita. O que é rua Direita, pastor? É o nome da rua. Era o nome da rua. Dizem que até hoje existe essa rua lá. Então olha como Deus trabalha. Ananias, ele está lá na casa de um homem chamado Judas, e essa casa fica na rua Direita. Aí alguém diz: pastor, eu estou falando que esse negócio de reencarnar existe porque o Judas ele tirou a própria vida. Não é o mesmo Judas, e tampouco o Judas que escreveu o livro, um dos livros. Esse Judas, quem é esse Judas, pastor? Vocês estão preparados para ouvir a resposta? Não sei. Não, o senhor tem que saber, o senhor é pastor, o senhor... Não sei. Como não? Não sei. Por quê? Porque a Bíblia não fala dele. Só fala que ele... Só cita ele aqui. A única aparição do Judas aqui na Bíblia é aqui, esse Judas. Então a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. Provavelmente era um cristão que estava lá também, um irmão que estava lá. Uma outra observação antes da gente avançar, meus irmãos, é que Deus falou assim, ele vai estar na casa de Judas, na rua Direita, a localização é essa. E sabe o que ele vai estar fazendo, Ananias? Ele vai estar orando. Você vê a onisciência de Deus, né? Deus não sabia apenas onde ele estava. Deus sabia o que ele estava? Ele está orando. E enquanto ele está orando, eu também dei uma visão para ele. Ananias, preste atenção. O Saulo está tendo uma visão. E sabe qual que é a visão?
ele está vendo você entrar na casa dele e impondo a mão sobre ele para ele ser curado. Uma informação importante que eu também anotei, meus irmãos, é que essa visão, não a de Ananias, a que o Saulo estava tendo, ela era muito importante, porque assim, se coloca no lugar de Saulo. Eu não tenho isso daqui escrito, então vamos só supor, pensar. Imagina Saulo, ele está cheio de ódio dos cristãos, daqui a pouco ele se vê diante de uma luz, ele ouve uma voz dizendo que é Jesus, ele fica cego, possivelmente o Saulo podia estar em algum conflito, tipo assim, mas será que isso não foi coisa da minha cabeça? Será que não foi uma paranoia minha? Então essa visão que Deus estava dando a Saulo, que se cumpriria com a chegada de Ananias lá, era meio que tipo, para Saulo não ter dúvida de que aquele encontro que ele teve com Cristo não foi coisa da cabeça dele, foi algo verdadeiro. Deus faz tudo certo, meus irmãos. Então a missão foi essa. Olha que interessante. Quando Deus apareceu para Ananias através da visão, o que o Ananias falou? Imediatamente: eis-me aqui. Estou pronto, o que o senhor quer? Eu faço. O senhor manda e eu? Mas será que ele estava tão pronto assim? Porque depois que Deus disse qual era a missão, aí ele gelou. Aí, como diz o outro, ele tremeu na base. E ele teve uma reação. Qual foi a reação dele? Aí no verso 13 e 14, vamos ler. Então Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor, soube por muitos acerca desse homem, de quantos males tem causado a teu santo em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender tantos quanto invocam o teu. Vê que o Ananias não estava tão pronto assim, né? Quando Deus falou qual era a missão e quem era o indivíduo, o Ananias falou assim: desculpa, Senhor, mas o senhor sabe de quem o senhor está falando? O senhor sabe por que ele está aqui? Porque o Ananias sabia da fama de Saulo, todo mundo sabia. Eu costumo brincar, meus irmãos, que se o Saulo tivesse vivo aqui hoje, e antes da conversão, se você tivesse encontrado ele quando você estava vindo para cá hoje, você não teria chegado aqui. Tipo assim, você saiu de casa hoje, dia 14 de julho, vou para o culto, que maravilha. Você vira a esquina, está o Saulo lá. Você não teria chegado aqui. Não teria. Estaria preso em algum lugar, se não morto. Porque a fama, ele era um serial killer. Ele era assassino em série de cristão. Todo mundo tinha medo dele. Então quando o Ananias ouviu, é o Saulo, justo Saulo. Ele sabia da fama, ele sabia que Saulo tinha um mandado de busca para prender os cristãos, o que fazia do Ananias um alvo de Saulo. O Ananias, o reverendo Nicodemos usou uma palavra muito boa sobre isso. O Ananias estava no grupo de risco. Você lembra quando teve a pandemia, aí teve um grupo de risco, que eram as pessoas mais vulneráveis, os alvos principais do Covid? Então o Ananias estava no grupo de risco, por quê? Porque ele era um cristão e estava em Damasco, e Paulo tinha ido para Damasco para matar os, então ele tremeu. Ah, pastor, ele é muito fraco. Será que ele é fraco, gente? Eu duvido que alguém aqui teria tido uma reação diferente da dele. Só que Deus é maravilhoso, e aí Deus vai revelar o plano dele para Saulo, falando com Ananias ainda, o verso 15 e o 16. Mas o Senhor lhe disse: segue o teu caminho, pois é para mim vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, pois lhe mostrarei quão grandes coisas deve sofrer por causa do meu. Então Deus é Deus, Ele é Deus, Ele é perfeito. Ele soube encorajar o Ananias. E como que ele fez isso? Explicando para o Ananias
que ele tinha um propósito para Saulo. Ele ainda não falou com Saulo, ele estava falando com Ananias. Vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ler. Deus falou para Ananias, primeiro, Saulo é para mim um vaso escolhido. Quem escolheu Saulo? Deus, ponto. E escolheu para ser um vaso. O que é o vaso aqui? Um instrumento, é uma ferramenta, é um meio. Então, Ananias, eu escolhi o Saulo e eu vou usar ele. E sabe para que eu vou usar ele? Para pregar o Evangelho, para anunciar o meu nome, ou seja, pregar o Evangelho. Ananias, eu sei que ele tem uma fama assim, complicada, eu sei que você está com medo, mas veja bem, eu escolhi Saulo para ser um pregador do Evangelho. E digo mais, ele vai pregar, olha a ordem, irmãos, ele vai pregar para 1, gentios, 2, reis, 3, judeus. Quem são os gentios? Os reis e os judeus eu não preciso explicar. Rei é rei e judeu é os naturais de Israel. Quem são os gentios? Já falei aqui, mas pode ser que alguém esteja aqui e não saiba. Gentio era o não judeu. Quem não era judeu era o quê? Gentio, biblicamente falando. Então qualquer um que tivesse nascido fora da nação de Israel era um gentio. Não existia o Brasil. O Brasil não havia o Brasil como a gente tem hoje. Mas se houvesse, nós seríamos gentios. Por que eu estou me demorando um pouquinho nisso? Lembra de Atos 1:8? Jesus falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha o programa de Deus: em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Olha o programa evangelístico de Deus. Jerusalém já tinha sido evangelizada? Claro, ali a igreja nasceu. Judeia e Samaria, vimos aqui os samaritanos se convertendo. E os confins da terra? Estava iniciando uma evangelização aos confins. E adivinha, os irmãos, quem é que Deus escolheu como protagonista dessa evangelização aos confins da terra? Saulo. Ele mesmo se chama de o apóstolo dos gentios. Porque se Pedro focou o seu trabalho, o seu apostolado nos judeus convertidos ao cristianismo, Saulo focou o seu apostolado, a sua evangelização nos gentios. Eu posso fazer aqui uma afirmação e você vai ver que faz sentido. Eu e você somos frutos do ministério do apóstolo Paulo. Se o evangelho chegou a nós, é porque Deus, lá no caminho de Damasco, escolheu Saulo para ser um pregador do evangelho até os confins da terra. Deixa eu ver se tem mais alguma informação sobre isso. Tem. Porque Deus ainda falou assim: o meu plano para o Saulo ou Ananias não é só pregar o evangelho. Vocês estão prontos para ouvir? É sofrer por causa do meu nome. Ananias, eu escolhi o Saulo, eu vou usar ele vai sofrer. Eu não sei se eu tenho muito tempo, mas como a gente já participou da ceia e nós vamos dedicar o restante do culto à mensagem, eu quero só ler para você. Eu quero só ler, não precisa abrir que a gente vai continuar esse texto. Quero ler 2 Coríntios 11, 23 ao 28. Porque Deus falou: Ananias, o Saulo vai sofrer pelo meu nome. Palavras de Saulo, tá? 2 Coríntios 11, 23. Palavras de Saulo. São ministros de Cristo? Sou ainda mais.
em trabalho, em açoite, em prisão, em perigo de morte. Recebi dos judeus 40 açoites menos um, 39 açoites. O que é açoite, pastor? Chicote no lombo. 39 séries de chicotada no lombo. Ele está falando aqui. 3 vezes fui açoitado com vara. Então, além do chicote, ele apanhou com o quê? Com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei sobre as profundezas. Daqui a gente vai ler lá no final do capítulo de Atos, que a gente vai ver essa história. Em viagens, perigos por salteadores, perigo por parte dos conterrâneos, perigo por parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, em fadiga, em trabalho, em vigílias, em fome, em sede, e frio, e nudez. Aqui é só uma afirmação de Saulo acerca do próprio sofrimento. Porque Deus já havia dito, ele vai ser usado por mim, ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. O homem que mais fez os cristãos sofrerem no início da igreja foi Saulo. E o homem que mais sofreu por ser cristão na história da igreja foi Saulo. De todos os apóstolos, ele foi o que mais sofreu. Vamos ver se depois disso Ananias tomou coragem. Vamos ver o encontro do Ananias com Saulo aí. Verso 17 ao 19. E Ananias seguiu o seu caminho e entrou na casa. E impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor, a saber Jesus, que te apareceu no caminho quando vinhas, enviou-me para que recobres a visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e logo em seguida recobrou a visão, levantou-se e foi batizado, e depois de ser alimentado, teve as forças restauradas. Então Saulo permaneceu alguns dias com os que estavam em Damasco. Irmãos, olhem para mim, vamos entender esse finalzinho aqui. Ananias criou coragem, criou não, né? Deus deu a ele coragem, e ele foi. Como diz o outro, com medo, mas foi. E aí quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele impõe, como Deus havia dito, impõe as mãos sobre o Saulo. Um detalhe aqui, é que ele chama Saulo de irmão. Eu vou falar isso no final. Vocês repararam? Ele põe a mão na cabeça de Saulo e chama Saulo de quê? Irmão. Você só chama de irmão um crente igual a você, um salvo igual a você. A gente viu também que Ananias explicou o motivo da visita, falou da visão. E ali naquele encontro a gente viu que o Saulo voltou a enxergar, depois de 3 dias, né? Vocês entenderam porque ele estava sem enxergar, né? Por conta da luz que havia ferido os olhos dele. Voltou a enxergar, ele fica cheio do Espírito Santo. Vocês leram aí comigo? Ele é batizado nas águas. Ele come depois de 3 dias. A gente não sabe se ele estava de jejum ou se ele só estava sem apetite, mas ele volta a comer. E aí ele permanece com os demais discípulos em comunhão por alguns dias. Ele fica ali com os demais. Só que quando ele fica cheio do Espírito Santo, a gente não vê nenhuma manifestação sobrenatural, como foi no dia de Pentecostes, como foi em Samaria. Como é que a gente sabe que ele fica cheio do Espírito Santo? Domingo que vem você vai descobrir por quê. O comportamento dele, a atitude dele vai mostrar que de fato ele havia sido cheio do Espírito Santo.
Irmãos, pode fechar a sua Bíblia? Eu quero fazer as aplicações e encerrar com uma oração. Toda atenção agora. Eu pergunto a você: ficou provado que Saulo havia se convertido de verdade? A gente viu algumas provas de um verdadeiro convertido aqui. E agora eu não vou falar de Saulo, tá? Agora é você, agora sou eu. Isso aqui é para nós. Quais são as provas da verdadeira conversão? Eu separei 7 pontos. Primeiro, vocês podem repetir comigo? Mudança de comportamento. Se você teve um encontro com Cristo, se você foi salvo, se você é um convertido, o seu comportamento muda. Ponto. A gente viu isso na história de Saulo. Ele foi para Damasco para fazer o quê? Matar os cristãos. Depois do encontro com Jesus, ele passou a amar os cristãos. Mas não está escrito isso, pastor? Não, mas é só você pensar. Que mal ele fez a Ananias? Se fosse o outro Saulo. Olha que bênção, não precisa nem ir atrás, ó. Bateu na porta da minha casa, maravilha, entra, vamos tomar um café. Mas não, ele recebe com amor. E não só o Ananias, a história termina dizendo que ele ficou com outros discípulos. Então, pastor, eu sou convertido, eu sou um salvo, eu sou um crente. Poxa, mas se o seu comportamento é o mesmo, você não é convertido. Não sei se os irmãos estão entendendo. A gente não pode ser cristão de boca, cristãos nominais. Conversão, irmãos, novo nascimento tem a ver com mudança. Não é mudar a sua personalidade, o seu jeito, mas é mudar o seu caráter, é mudar a sua mentalidade, é mudar os seus objetivos. Você tem que mudar. Não estou dizendo que você tem que mudar, estou dizendo que se você é salvo, você mudou. Entendem, meus irmãos? Eu não me lembro, eu acho que o pastor Paulo Júnior gosta de, ele mesmo, ele gosta de usar um exemplo assim, ó. Pensa no exemplo. Vamos dizer que você está ali na rua, aí vem uma carreta em alta velocidade, e essa carreta passa por cima de você, e você sobrevive. Milagre, mas você sobrevive. Eu pergunto a você, por mais que você tenha sobrevivido, você vai sair debaixo daquela carreta do mesmo jeito? Você pode ter certeza que vai ter quebrado umas 2 pernas aí, as 2 pernas, ou pelo menos uma. Você vai levantar daquele encontro com a carreta, todo mundo vai ver, aconteceu um acidente aí. Afinal de contas, você teve um encontro com a carreta, você foi atropelado com a carreta. Saulo teve um encontro não com a carreta, com Cristo. Como que ele poderia ter saído dali da mesma forma? Se você teve um encontro com Cristo, você muda. A gente vai ver isso semana passada, mas já adiantando aqui, quando Saulo começou a pregar, os outros olharam assim, o quê? Aquela expressão, né? Quem te viu, não é o mesmo, não. É porque a conversão causa isso. A segunda evidência da conversão, comunhão com Deus. Repita. O que Saulo estava fazendo? Que Deus falou, Ananias, você vai chegar na casa e ele vai estar fazendo alguma coisa, o quê? Orando. Oração é comunhão com Deus. Saulo já estava tendo comunhão com Deus. Todo salvo tem comunhão com Deus. Todo salvo ora. Todo salvo medita na palavra. Todo salvo tem vida particular com Deus. Todo salvo tem o seu momento de entrar no seu quarto, fechar sua porta e ficar com Deus. Pastor, eu abro a minha Bíblia aqui hoje, só vou abrir domingo que vem. Eu oro aqui hoje, só vou... Poxa, não quero ser o juiz aqui, mas pare e pensa, será que você é convertido mesmo? Por que conversão é essa que não te leva a desejar estar perto daquele que te converteu e te salvou? A terceira evidência, repita, comunhão com os irmãos. Primeiro que o Ananias já chega e... Paz do Senhor, irmão Saulo. Irmão,
E o que Saulo ficou fazendo ali por alguns dias? Em comunhão com os outros irmãos. Saulo não falou, eu vou voltar para minha casa, vou seguir minha vida, porque eu vou... Não, ele ficou com os demais irmãos. O verdadeiro convertido tem prazer em estar com os outros irmãos. Isso aqui que está acontecendo agora não é um peso para o convertido, não é uma obrigação para o convertido. Levantar cedo no domingo e vir para o culto é um prazer para o convertido, porque ele sabe, eu vou estar junto com os meus irmãos, cultuando o Deus que me salvou. Então o verdadeiro convertido, ouçam meus irmãos, o verdadeiro convertido não precisa de estímulos para vir ao culto, não precisa de promessas para trazê-lo ao culto, não precisa de eventos especiais para tirar ele de casa e trazê-lo ao culto. O verdadeiro convertido não precisa de uma agenda semanal para ficar motivado a ir para o culto. O verdadeiro convertido, a motivação dele vir para o culto é a gratidão que ele tem a Deus, e o desejo dele é estar com os irmãos. Por isso que aquela história, eu busco a Deus em casa, eu busca mesmo, e deve, mas não substitui isso aqui. Então, se você não tem prazer no culto público, você deve rever o seu cristianismo, porque cristianismo não é algo individual, é algo coletivo. Quarta evidência, não é uma ordem, tá gente? Isso aqui não é a ordem, é aleatório, mas eu estou dando as evidências. Quarta evidência, batismo nas águas. O que o Saulo fez depois que a Ananias chegou lá? Foi batizado. Batismo nas águas salva o pastor? Não. Mas dá testemunho da salvação. Batismo nas águas é a confissão pública da sua crença em Jesus. E Saulo, lembra da semana retrasada, o etíope? Que o Filipe evangelizou ele? Depois que ele creu, para que tem um pouquinho de água ali, tem um riacho ali, para aqui mesmo. O que me impede de ser batizado? Não, você creio, então batiza. Porque eu salvo ele é batizado. Quinta evidência, o Espírito Santo. Saulo, Deus me enviou aqui para que você recobre a sua visão e seja cheio do Espírito. Todo salvo, todo crente, todo convertido é cheio do Espírito Santo. Todo. Irmãos, não existem dois tipos de crentes. Eu insisto nisso aqui. Não existe o crente com o Espírito Santo e o crente sem o Espírito. Não existe, irmãos. Isso foi uma inferência, uma invenção do movimento pentecostal lá no início do século XX, que trouxe essa ideia que você é salvo, uma bênção, maravilha. Agora você tem que buscar uma outra bênção. Qual? O Espírito Santo. Não, nós não encontramos base bíblica para isso. O convertido é cheio do Espírito. O convertido, eu vou mudar aqui, o convertido ele é habitado pelo Espírito Santo. A única orientação que nós temos é de nos enchermos. E essa orientação nós encontramos lá em Efésios, e Paulo não está escrevendo para incrédulo, Paulo está escrevendo para crentes da cidade de Éfeso, e ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele já tinha o Espírito, porque todo crente tem o Espírito de Cristo. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? É que hoje a palavra crente, ela não tem o peso que tinha antigamente. Então toda vez que eu falar crente, não lembre-se de alguém que vai à igreja, mas lembre-se de um homem temente a Deus, porque esse é o verdadeiro crente, e esse é habitado pelo Espírito. Faltam dois, eu posso terminar, irmãos? Eu preciso. Sexto ponto, pregação do Evangelho. Eu não vou me estender porque isso vai ser assunto da semana que vem, mas quando Saulo sai dali, ele vai pregar o Evangelho. Quem teve um encontro com essa carreta, quem teve um encontro com Jesus, não consegue guardar Jesus para si, não consegue se calar. Ele quer falar de Jesus, ele quer falar da salvação que recebeu. Então,
Às vezes a pessoa diz, eu sou convertido, mas ela quer guardar Jesus só para ela. O que diz lá o Salmo 91 tão conhecido? Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei. Esse é o salmo preferido do não convertido. Por quê? Porque ele está bem de boa assim, ó. Estou protegido, eu não vou ser atingido. Como é o salmo? Caiam 1000. Os 1000 que estão caindo na minha esquerda, o problema é deles, eu não vou ser atingido. Os 10.000 da direita, deixa eles, eu não vou ser. Mas e o cristianismo não tem a ver com o próximo? Eu mandei um recado no grupo de semana, irmãos, convide alguém para vir no culto. Porque quantas vezes a gente convidou alguém para ir na igreja para receber rosa, para receber água, para receber prosperidade, para receber bênção. Hoje nós nos reunimos aqui para quê? Para receber o Evangelho e para adorar a Deus. Então, se havia em nós disposição para convidar pessoas para um movimento da prosperidade, por que não há em nós disposição para convidar pessoas para receberem a salvação por meio do Evangelho? E a última, isso aqui nem todo mundo está preparado para ouvir. Se você tem estômago fraco, já é melhor eu parar por aqui. Mas eu vou falar, porque eu tenho um dever. Não tenho um dever de falar? O povo de Deus também sofre. Ponto. Sofre não, pastor. Sofre não? Ananias, avisa o Saulo que primeiro, vai ser um grande pregador. Segundo, ele vai ser um grande mártir. Irmãos, eu preciso, sei lá quantas vezes já falei isso aqui, mas eu preciso repetir. Fuja da mensagem que diz que você não vai sofrer, que sua vida vai ser perfeita, que a sua vida vai ser completa. Fuja do pare de sofrer. Isso não é bíblico. O Evangelho, no fundo, é um convite ao sofrimento. Porque quando você vem para Cristo, você sofre. Sofre na luta contra a sua própria carne. Sofre o abandono de pessoas que você pensou que te amavam. Sofre perseguição. E olha que a gente vive num país que não tem perseguição religiosa. Mas eu lhe digo, se prepare, porque qualquer hora pode estourar uma perseguição. Eu quero ver aqueles crentes que dizem, não, quem é de Deus não sofre. Aí eu quero ver onde que vai parar. Porque quem é de Deus sofre. Porque o nosso Cristo sofreu. Os apóstolos sofreram. Disso aqui que a gente está lendo, até 325, foram 10 ondas de dura perseguição contra os cristãos. De Nero, ano 67, até Constantino, foram 10 imperadores, serial killers, assassinos em série, que costurava a pele dos cristãos junto com a pele dos animais, e os animais saíam e arrastavam os cristãos, e botava cristão em estaca e tacava fogo. Nós não queremos sofrer, mas não tem como negar que o povo de Deus também sofre. Vamos ficar de pé, irmãos queridos. Eu quero orar. E se você, ao ouvir as evidências, você diz, pastor, a conclusão mais lógica é que eu não sou um convertido, ou se eu sou, eu estou muito fraco na minha fé, porque não bate. Faz uma oração neste momento. Que Cristo está aqui lhe estendendo a mão, para você recomeçar. Amém, meus irmãos? E os demais, pastor, nós vamos orar para Deus nos preparar para as possíveis provas que iremos passar, para as possíveis dores que iremos sentir, para os possíveis problemas que teremos de enfrentar, porque o Senhor é conosco, Ele é conosco. Pai,